Então, primeiro eu gostaria de agradecer a presença dos nossos dois convidados e colocar já, né, para a discussão, começar com o professor Quioro, para ele dar para a gente né, um panorama, ele que tem acompanhado bastante a questão da pandemia no Brasil, com indicadores, etc., como que está a situação atual, né, nesse combate à pandemia da Covid-19 no Brasil. Bom, Fábio, em primeiro lugar eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês, uma oportunidade muito legal. Maria Paz, saudar você e, seu nome, saudar todos os companheiros e companheiras que estão nos acompanhando, né? Eu tenho me dedicado, desde o começo, desde que nós começamos a ter a pandemia de Covid no mundo, aí, por obrigação acadêmica, por ser um professor da área de saúde coletiva, né, da área de política, planejamento e gestão, destinamos boa parte do nosso tempo a pesquisas na área, e também do ponto de vista da militância política, na coordenação do NAP Saúde, no Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas, da Fundação Perseu Abramo, do PT. Então, tenho me dedicado bastante aí à análise do tema, né, e das implicações, né, que ele nos coloca. E eu quero fazer uma apresentação nesses primeiros 15 minutos, só para você me dar um toque quando der o meu tempo, pode fazer um sinalzinho aí que eu encerro, né, porque senão a gente vai embora, né? Bom, primeiro fazer um primeiro panorama de qual é a situação que a gente tem. O Brasil tem 2,7% da população mundial. E hoje nós somos responsáveis por 1/3, praticamente, dos casos e dos óbitos em escala global. Acho que isso, por si só, dá uma dimensão do tamanho do problema. Embora nós tenhamos aí no total de óbitos alguma coisa em torno de 12%, 13%, se a gente pegar os últimos meses, 1/3 daquilo, da tragédia que tem sido a Covid no mundo, quando a maior parte dos países entram já em tendência de controle, mesmo da segunda onda, nós sequer deixamos de ter, né, não tivemos praticamente uma segunda onda, a gente vinha reduzindo um pouco até o começo de novembro, e a partir daí entra numa espiral ascendente, explosiva, de casos e óbitos, até culminar com essa tragédia que a gente tem vivido nas últimas semanas, né, com a ocorrência de praticamente 3.000 óbitos em média por dia, alguns dias chegando próximo dos 4.000 óbitos. Só na semana passada, para você ter noção, foram 19.643 brasileiros e brasileiras mortas. Isso significa, gente, só para dar uma dimensão, 8 World Trade Centers desabando em uma semana. É praticamente como se um atentado terrorista daquela magnitude que chocou o mundo acontecesse por dia no Brasil, né? Se a gente fosse pegar por número de aviões, já não tinha mais frota da TAM, da Gol e da Azul junto, porque já tinha acabado, né? Eu dava esse exemplo, agora já não consigo mais. Já acabou a frota nacional faz tempo já, né? E parece que essa tragédia, esse genocídio de brasileiros e brasileiras, né, não tem sido suficiente para mobilizar o conjunto da sociedade brasileira para produzir uma reação, né, à altura da dramaticidade do momento que a gente vive. Nós temos alguma coisa em torno de 13 milhões de casos confirmados, uma subnotificação absurda. Se a gente extrapolar os estudos de soroprevalência, é muito provável que nós estejamos já entre 70 a 80 milhões de brasileiros infectados pelo coronavírus. Se deixar aí na lógica da imunidade de rebanho que Osmar Terra e outros irresponsáveis propunham e continuam propondo, né, a tragédia se triplicaria ou quadruplicaria, dado o tamanho da população brasileira, né? Nós alcançaríamos alguma coisa em torno de 1.100.000 mortos, muito provavelmente, até porque hoje nós estamos com 331 mil e deve vir um número astronômico a partir das 18 horas. No meio da live a gente já vai descobrir, né? Porque terças-feiras costumam subir muitas notificações, como nós tivemos feriado o final de semana, deve vir um quadro muito, muito importante. A taxa de isolamento, mesmo com os processos de lockdown, né, a brasileira que tem sido feita em muitos estados e municípios, né, com todo este boicote, desde de um dos ministros do Supremo que libera templos, né, para fazer cultos no final de semana, né,
até a estratégia de detonar a capacidade de mobilização da população, que tem sido uma constante do governo Bolsonaro desde o início da pandemia, né, nunca passou desses últimos dias de 50%. Então, a taxa de transmissão ainda continua acima de 1. Então, só para dar um pouco do quadro do que nós estamos vivendo, Fábio, Paizinha, nós vamos ter ainda um mês de abril terrível, né? O número de infectados caiu um pouco da semana passada, nas últimas 2 semanas, muito pouco. O número de óbitos continua crescendo, o número de óbitos continuará crescendo ao longo do mês de abril. Nós vamos ter um abril ainda muito terrível, né? E muito provavelmente um declínio pequeno a partir de maio, mas como não estão sendo tomadas as medidas novamente que precisam ser tomadas, nós vamos ter um arrastamento dessa crise. Eu tenho já, desde o final do ano passado, início do ano, projetado que nós chegaríamos a julho com 500 mil óbitos, né? E temos tudo, infelizmente, para atingir essa marca antes do mês de julho, se continuar tudo acontecendo do jeito que está rodando, né? Do ponto de vista de vacinação, o Brasil está num atraso para o tamanho da sua tragédia, para a sua capacidade de vacinação, muito pífia. Nós temos 2,2% da população brasileira já com 2 doses de vacina, apenas 7,9% receberam pelo menos uma dose, né? E acho que para entender o que nós estamos vivendo, nós precisamos trabalhar, analisar, vamos dizer, 3 grandes crises, tragédias, né, do ponto de vista da condução do enfrentamento da pandemia, que se atropelam, né, e que nos ajudam a entender por que o Brasil virou o epicentro, né, aquilo que tantos bolsonaristas acusavam, né, a China, né, de ser o país que era o grande problema, tal, nós viramos essa tragédia, esse pária internacional. Em primeiro lugar, os erros gravíssimos de condução do enfrentamento sanitário, né, que remontam a antes mesmo da pandemia, quando o Mandetta, aquele que vestiu o colete do SUS do Carnaval, gostou, mas sempre foi um adversário ferrenho do SUS, junto com o Bolsonaro, detonaram, destruíram o programa Mais Médicos, destruíram a nossa capacidade de resposta na atenção básica, né? O Paizinho sabe muito bem do que eu estou falando, né? É fundamental que a gente tivesse capacidade de testagem, identificação das pessoas infectadas, isolamento, busca de contactantes para interromper a cadeia de transmissão. Nós continuamos não fazendo isso. A resposta brasileira continuou centrada única e exclusivamente, né, na oferta de mais e mais e mais leitos de UTI, e é claro que isso é insuficiente, porque chega num determinado momento, como nós já estamos vivendo em Manaus desde o final do ano, e no resto do Brasil, né, praticamente agora no Brasil inteiro, desde o mês de fevereiro, nós chegamos à saturação, à superlotação da nossa capacidade de resposta. De tal maneira que hoje os brasileiros já não morrem mais de Covid, mas estão morrendo sem assistência médica, sem ter a chance, a oportunidade de acessarem um leito, uma estrutura de cuidados, né? A nossa crise é marcada, né, pela desarticulação da capacidade de resposta, como eu falei, da atenção básica, dos nossos laboratórios de saúde pública, que vinham destruídos ao longo dos últimos 4 anos, e aí a gente vai vendo claramente o impacto da emenda do teto, já no desfinanciamento do sistema de saúde pública. Até hoje a gente não consegue testar todo mundo, né? Testa apenas os casos graves, então tem uma pálida noção. Faltou equipamento de proteção individual, faltou máscaras, faltou kit para fazer teste, e mais recentemente nós estamos vivendo a tragédia, que é a falta de recursos elementares, né, que vão desde leitos, profissionais de saúde habilitados, não apenas médicos, mas também enfermeiros, fisioterapeutas, etc., né, oxigênio, medicamentos para intubação, kits de intubação, superlotação dos serviços públicos e privados, né, e naquilo que talvez explique fundamentalmente uma grande desarticulação, porque nós temos um Sistema Nacional de Saúde que atribui responsabilidades para as 3 esferas de governo. O SUS prescinde de uma articulação, de uma cooperação muito bem engendrada para que possa atuar nas 438 regiões. Com a quebra da participação do ente nacional, coube a estados e municípios, e muitos estados relutantes, muitos estados também negacionistas, muitos municípios negacionistas, conduzidos por políticos que pensaram, primeiro, muito mais na reeleição, ou na eleição de 2020, depois na
na aceitação das pressões econômicas, na incapacidade de produzir um conjunto de respostas articuladas que passassem pelo campo sanitário, pelo campo econômico, protegendo o emprego, protegendo a pequena, micro, né, a empresa, protegendo fundamentalmente a população em maior situação de vulnerabilidade com auxílio emergencial que fosse capaz, como foi a experiência de diversos outros países, de permitir às pessoas sobreviver, né, ao longo desse período. Portanto, a nossa resposta sanitária continua sendo, e me parece que mesmo com a mudança do ministro, continuará sendo uma tragédia, né? E acho que a nossa incapacidade de conseguir vacinar a população, a recusa de participar em plena potencialidade do Fundo COVAX Facility, da OMS, né, só fez pela pressão da oposição no Congresso Nacional, né, a incapacidade de negociar a vacina, né, com outros produtores, né, que são seriam muito capazes de rapidamente fornecer uma quantidade de vacina suficiente para vacinar a população em maior situação de vulnerabilidade, né, se colocou como um eixo de crise muito importante. Em segundo lugar, eu quero destacar, eu não vou poder tempo de aprofundar, mas a Covid não é democrática, né, e nós pagamos o preço da desigualdade estrutural da sociedade brasileira, né? Covid continua matando, continua cometendo com maior gravidade as pessoas pobres, as pessoas pretas, as pessoas que vivem nas periferias, inclusive os mais idosos, e entre aqueles que têm comorbidade, também não tem um padrão igual de acometimento. Portanto, ela graceja, né, exatamente nesse encontro entre a desigualdade e um grande desafio sanitário. E é claro que o terceiro grande eixo, né, e a grande responsabilidade tem nome e sobrenome, que é a política, ou a necropolítica, ou é a negação da vida encarnada por um governo, por um presidente negacionista, um terraplanista, né, alguém que aposta no caos, aposta o tempo inteiro, né, numa condução anti-interesse popular, né, que está na raiz do nosso problema, né. Eu vejo grandes desafios, e vou acabar meu tempo, está faltando aí acho que uns 3 ou 4 minutos apenas, né, no sentido de apontar algumas questões que me preocupam muito, até porque nós não sairemos rapidamente, né. Do jeito que nós armamos as nossas redes de negociações, seja a negação da articulação com o Instituto Butantan, né, naquela briga escrota do Bolsonaro com o Dória, né, seja nessa negação de contratar ou de acessar o Fundo Global de Vacinas do OMS, seja de cumprir o papel de liderança global que o Brasil sempre teve no campo da diplomacia da área da saúde. Hoje nós somos um pária internacional, né? Costa Rica e o Chile assumiram a mesa de negociação no lugar do Brasil, e o Brasil que sempre teve um papel de protagonismo, inclusive na defesa dos países africanos, dos países sul, centro-americanos, né, dos países, enfim, que estavam fora do eixo de países com acesso privilegiado. Veja, nós pagamos, inclusive, o preço do desmonte do nosso complexo médico-industrial de saúde, que agora paga a conta. A desmontagem das políticas que foram construídas ao longo do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Eu quero chamar a atenção de algumas questões, eu só vou pontuá-las, depois no debate a gente pode aprofundar, que me preocupam muito, né? Primeiro, nós estamos absolutamente despreparados para atender a emergência que continua com a Covid. É insuficiente a capacidade de resposta, mas ela é insuficiente também de dar conta da demanda pós-Covid. Nós temos um universo de pacientes, de enfermos, que se, entre aspas, recuperaram, mas pagam um preço altíssimo, né, em função do acometimento, das complicações que trazem. Nós temos uma demanda reprimida de pacientes que deixaram de se cuidar ao longo de 2020, mesmo de 2021, com medo de procurar serviços de saúde, que está profundamente agravada. Nós temos implicações econômicas muito graves, né? A fome voltou, o adoecimento, as condições precárias de existência das pessoas favorecem surgimentos de doenças e, portanto, todo um contexto social marcado por violência, transtornos mentais, aumento do uso abusivo de álcool e drogas, que é desafiador, né? As operadoras de planos de saúde profundamente capitalizadas. É inacreditável, os dados que a gente está estudando mostram, né, que elas lucraram muito ao longo de 2020, continuam lucrando em 2021, caiu a sinistralidade, os prestadores privados estão vivendo apuros e, portanto, as operadoras de plano de saúde têm a faca e o queijo na mão, e com um governo que pensa assim, né, de conseguir asfixiar ainda mais o SUS para poder
ampliar o projeto de privatização e, portanto, oferecer saídas privatistas nesse sentido. Eu termino colocando um ponto de preocupação que me parece essencial na discussão da conjuntura sanitária, que foi a aprovação do orçamento de 2021, ainda está lá para veto ou não do Bolsonaro, né? E eu quero concluir com isso, porque, vejam, o ano passado nós tivemos, sem contar 20 bilhões para vacinas que foram transferidas para o orçamento desse ano por meio de uma medida provisória, um orçamento de 168 bilhões, federal, né? De 168 bilhões. Era a emergência sanitária, um orçamento extraordinário, com a vigência da emenda do teto, da emenda constitucional 95. Novamente, este ano, o orçamento do Ministério da Saúde caiu para 124 bilhões de reais, ou seja, uma perda de 37 bilhões e meio, recuperada por conta daquele jogo do Centrão com emendas parlamentares para 133 bilhões, ainda assim uma perda de 25 bilhões e, portanto, e eu quero concluir com isso, Fábio, uma situação de inviabilidade para atender não apenas a demanda normal do SUS, mas a demanda da Covid, da pós-Covid e do quadro sanitário que está dado. Portanto, quarta-feira é o Dia Mundial da Saúde, eu concluo com isso, é hora mais do que nunca de, além de lutar por vacinas e vacinas para todos e para todas, mas também pela defesa do SUS, pela defesa do sistema de ciência e tecnologia e por um orçamento que passa pela revogação da emenda constitucional 95, não pode ser só isso, porque se revogar, né, na regra do teto, faz o desejo do ministro da Economia, né, mas a sua substituição por um financiamento que seja capaz de atender às necessidades da população brasileira. Eu fico à disposição e depois a gente volta.